Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos nesta quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum e no Evangelho da Missa de hoje, pois ouvimos a passagem do capítulo 3 de São Marcos, em que Jesus entra na sinagoga e encontra um homem, pois com a mão atrofiada. E diz-nos o Evangelho que os fariseus observavam com a intenção de ver se Jesus ia curar aquele homem, que já o tinham visto fazer curas, mas como era dia de sábado, podiam atirar-lhe à cara que ele estava a trabalhar no dia de sábado, logo estava a ir contra a lei. Né? Por isso, de facto, há essa intenção, né, da parte dos fariseus, que mostra essa cegueira do coração. Talvez seja o tema assim, de fundo que eu acho que podíamos meditar nestes momentos que estamos em diálogo contigo, Jesus, que é observar para este mau exemplo dos fariseus, né, que veem um milagre acontecer diante dos seus olhos, mas têm o coração cego e por isso não aceitam, né, pois esse milagre, e não aceitam que Deus está com Jesus e ficam tão obcecados, e que isto também nos pode acontecer a nós. Né? Muitas vezes não nos damos conta, mas como que nos deixamos também que o coração fique cego, né? Pelo orgulho, pela vaidade, pelo que seja, pela autoafirmação, etc. Né? Por isso, Jesus, por um lado, movido pela compaixão, coloca aquele homem em primeiro lugar e diz-lhe, né, levanta-te e vem para aqui, para o meio. Depois perguntou-lhe, será permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Jesus levanta esta pergunta para que os fariseus digam, se é verdade que existe a lei de não trabalhar ao sábado, é verdade também que essa lei está para proteger o bem do ser humano, para que descansasse, não para que deixasse de fazer o bem ao próximo, né? Que isso está por cima. E por isso Jesus, ao curar aquele homem, evidentemente não está a ir contra a lei de Deus de não trabalhar ao sábado. Mas os fariseus, por inveja, ficam cegos e não querem aceitar isto, né? E por isso, presos a esta lei do modo que eles a entendiam, são incapazes de ver o milagre como um sinal de Deus, preocupam-se mais com as regras do que com o bem do próximo, e regras, ainda por cima, mal entendidas por eles, né? Porque esta lei tinha sido posta por Deus, mas tinha um sentido de procurar o bem do ser humano, né? Evidentemente. Não? Tá bem? Porquê? Porque o coração deles está endurecido, né? E está endurecido pelo seu orgulho, eles não querem aceitar. Isto é interessante, porque a verdade é que a fé é suficientemente clara para que acreditar seja algo razoável, mas é suficientemente escura para que seja um ato livre. E por isso mesmo, diante do milagre, vemos o exemplo, ou o mau exemplo destes homens que não acreditam em Jesus, mesmo tendo ele feito um milagre diante deles que ninguém podia fazer se Deus não tivesse com ele. Não é? Os fariseus assistem ao milagre, mas não interpretam como um gesto divino. Estão cegos pelo seu orgulho, pela sua arrogância. Este tipo de cegueira leva à incapacidade para reconhecer o bem, mesmo quando ele é evidente, né, que é o caso. E às vezes, atenção, hein, porque isto não é algo para os fariseus, isto é algo que nos pode acontecer. Né? Por isso pedimos a Jesus que sejamos humildes. Né? Quantas vezes, às vezes discutimos ou há uma situação mais tensa com alguém porque não queremos aceitar que a pessoa possa ter razão, ou porque já temos a certeza que nós temos razão, etc., e não ouvimos o outro, não deixamos que o outro termine o seu raciocínio, ou termine de dizer aquilo que tem para dizer, né? Coisa que evidentemente não é o que o Senhor nos pede. Né? Por isso, atenção, que o orgulho cega e cega muito. Né? E Jesus, com tristeza e indignação, confronta essa dureza do coração, mostrando como ela impede a verdadeira relação com Deus. Né? Por isso é tão importante pedirmos, Senhor, que eu veja. Os fariseus viam e não viam. Repara, os fariseus viram o milagre com os olhos, né, do corpo, mas não viram com os olhos da alma. Estavam cegos, né, pois não queriam aceitar. E por isso saem, diz a passagem do Evangelho, termina, os fariseus saíram dali e reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de acabar com ele. Ou seja, o milagre que Jesus faz na sinagoga não é motivo de alegria para eles, é a decisão, é a gota que faz transbordar o copo, digamos assim, que eles decidem matar a Jesus, acabar com ele. É impressionante, é impressionante.
como isto pode acontecer ao coração humano, porque Deus respeita a liberdade das pessoas e respeita a liberdade destes homens que não querem ver. Né? O próprio Jesus lhes faz essa pergunta antes mesmo de curar aquele homem, né? com a mão atrofiada. Né? Jesus pergunta aos fariseus: é permitido ao sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram calados. Não queriam dialogar com Jesus, sabiam que o mestre era sábio, que podia explicar-lhes as coisas que eles não queriam entender. Eles fecham o coração. Pois essa cegueira do coração dos fariseus continua a ser um perigo nos nossos dias. Quando nós colocamos as nossas regras ou tradições acima do amor e da misericórdia para com o próximo. Né? O Papa Francisco tantas vezes nos faz meditar nisto, né? Que temos que querer o verdadeiro bem do próximo, né? E não fazer aquilo que achamos, né? E estar atentos ao que é que a pessoa necessita. Né? Quando julgamos os outros sem olhar para as suas necessidades ou contextos, quando permitimos que no nosso interior pois pôr uma etiqueta numa pessoa: esta pessoa é assim, esta é assada, está a fazer isto só para aparecer, isto é orgulho, ou seja, tudo isto enganamos rotundamente e não podemos permitir essas más tendências que temos no nosso interior de julgar, de pensar mal. Vamos pedir isto a Jesus agora na nossa oração: Jesus, que eu não pense mal de ninguém, que eu não julgue as pessoas, e quando vier a tentação de julgar interiormente, que eu te peço, Senhor, que eu veja, não é? Como cego, que eu veja aquela pessoa como tu a vês. Claro que não vou chamar ao mal bem, e podemos ver que uma pessoa fez algo que está mal, mas não podemos julgar as intenções. Isso só Deus pode julgar, e por isso podemos dizer: olha, isso não está bem. Mas a maioria das pessoas, e muitas vezes as pessoas enganam-se por falta de formação, porque nunca ninguém lhes explicou que estava mal, por falta de doutrina, não é? Por isso não julguemos, ajudemos, não é? Ou também a cegueira do coração quando fechamos os olhos à ação de Deus no mundo, porque ela não se enquadra nos nossos esquemas. Às vezes vemos: Senhor, porquê que permites esta dificuldade na minha vida? Esta contrariedade? E não vemos que temos só motivos. A maioria das coisas que Deus permite na nossa vida não são coisas que temos que agradecer, mas claro, quando tu e eu não agradecemos que hoje está um dia tão bonito, né? Hoje por acaso ao gravar esta meditação, está um dia tão bonito e temos o mínimo de condições para viver, e se não agradecemos isso a certa altura, achamos que temos direito a tudo, e de repente quando acontece alguma coisa que não estamos à espera, pois revoltamos contra Deus. E como é que permites isto na minha vida, com tanta coisa boa? E às vezes também, quando Deus permite as dificuldades, é por amor a nós também, para que cresçamos, né? Para que nos voltemos para Ele, para que lhe peçamos ajuda, para que não nos esqueçamos que sem Ele não podemos nada. Por isso, este milagre não é apenas físico, mas também espiritual. Convida-nos a abrir os olhos do coração para reconhecer o bem e a verdade. Jesus, que afasta de mim a cegueira de coração, que é algo de facto triste, né? Ver pessoas que ficam cegas pelo orgulho. O orgulho cega muito, por isso a humildade é algo que sempre nos aproxima de Deus. Né? A humildade é a verdade, tá bem? Por isso, às vezes, podemos estar cegos, né, pelo nosso orgulho, para as necessidades do próximo. Não me apercebi que esta pessoa precisava disto ou daquilo. Que saibamos atuar com a misericórdia de Jesus, que não julguemos as pessoas, que ouçamos os outros, os seus argumentos, né? Que quando nos deixemos levar pelo orgulho, que saibamos pedir desculpas. Né? Cuidado com a cegueira do coração. Cuidado com a cegueira do coração, que é sempre algo que faz um grande mal à própria pessoa, que gera um grande mal à sua volta, e vemos este mau exemplo dos fariseus, e pedimos a Nossa Senhora, agora no final deste tempo de oração, Mãe, que eu veja, né? Que eu veja as coisas como Jesus quer que eu as veja, que eu não julgue, que eu me esforce por compreender os outros, que eu me esforce por ser humilde, né? Às vezes a pessoa, quando está cega também pelo orgulho, também em tudo vê ataques pessoais e dificuldades, e diz isto só para me irritar, e sei lá o quê, todo este raciocínio interior, que é mais falso que Judas, mas que muitas vezes nós alimentamos o nosso orgulho, essas tentações do orgulho que vem do nosso interior, de espírito crítico, de não sei o quê, mas a certa altura ganham uma força, não é? Como diz um salmo, não é? O meu pensamento queimava como fogo. Às vezes o orgulho, os pensamentos orgulhosos do nosso interior queimam como fogo, de facto, e perturbam-nos profundamente, e por isso é que às vezes nos faz ter essas reações destemperadas. Mas claro, a reação destemperada procede antes de termos cozinhado no coração um espírito crítico, um julgar o próximo, essa cegueira do coração, que te pedimos, Senhor,
que não nos afete. Jesus dá-nos a humildade para ver as coisas como tu as vês, e se é verdade que vemos com os nossos olhos, e temos que agradecer isso, muitas vezes nós vemos com os olhos da alma. Por isso pedimos, Senhor, que eu não tenha essa cegueira de coração, como vejo que tiveram os fariseus nesta passagem do Evangelho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.